Museu Nacional do Rio de Janeiro não tinha laudo dos bombeiros para funcionar. Imagens internas mostram que só restaram mesmo as paredes do prédio de 200 anos. O governo federal possui mais de 150 empresas estatais e... O Museu Nacional estava em situação irregular. O Corpo de Bombeiros confirmou que o prédio, atingido por um incêndio no domingo, não tinha o certificado de funcionamento. 3 dias após o incêndio no Museu Nacional, agentes da Polícia Federal entraram no prédio junto com homens do Corpo de Bombeiros. Eles gravaram imagens para anexar no inquérito. A princípio, eles trabalham com 2 hipóteses para a causa do incêndio: a queda de um balão ou um curto-circuito. Imagens das câmeras do interior do museu foram entregues à Polícia Federal e estão sendo analisadas. Um especialista em imagens 3D ajuda nas investigações e está escaneando o prédio. Um drone também captou imagens que serão usadas na construção de uma maquete virtual. O Corpo de Bombeiros conseguiu analisar a documentação da instituição e, em nota divulgada hoje, ficou concluído que o museu estava irregular com a legislação no que diz respeito à segurança contra incêndio e pânico. O prédio que é tombado não tinha o certificado de aprovação. Os bombeiros informaram que é de responsabilidade dos administradores cumprir a legislação. Com esse projeto do BNDES, a gente estava fechando esse certificado justamente para fazer rota de fuga, treinamento com o pessoal. Então, isso tudo estava, na verdade, em processo de implementação. Não teve aquela precaução de não estar aberto para visitação, faltando já esse certificado, não tendo esse certificado em mão? De uma maneira, enfim... só que a gente estava na beira de conseguir isso e a gente estava se programando. Só depois da perícia é que pode ser iniciada a reconstrução do prédio, que ainda corre risco de desabamento em alguns pontos. Por enquanto, os bombeiros vão continuar acampados na porta do museu. A necessidade de cercamento para garantir a segurança do perímetro, um cercamento, a necessidade do escoramento de parede. Você tem que entender que nós vamos ter que montar andaimes não só para fazer a obra, mas principalmente nesse momento a emergência é garantir que nada desabe. Em Brasília, o governo se reuniu com presidentes de entidades e de empresas públicas e privadas. 7 grandes bancos se comprometeram com a reconstrução do Museu Nacional. O museu tem 200 anos e o último presidente que visitou o local foi Juscelino Kubitschek em 1958, ou seja, há 60 anos. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Boa noite, Pondé. Boa noite. Bom, como muitas outras coisas no país, só se discute depois do acontecido, né? Depois que já não há mais o que ser feito. É claro que esse caso do museu é um caso paradigmático. Sim. Tanto das reações às mídias sociais, de pessoas que, na verdade, nunca tiveram no museu, nunca tiveram nenhuma relação com o museu. Isso não significa que você não se preocupe, mas uma histeria absolutamente nacional. Bom, a classe dirigente correu muitas notícias. Já em 2015, a Folha tinha feito uma matéria sobre a situação em que o museu se encontrava, né? Foram anos de pedidos de socorro, e né? ninguém fez nada, vários governos não fizeram nada. Né? Então, assim, a próprio fato, a matéria é muito interessante, porque não só mostra que o Kubitschek foi o último presidente que esteve lá, como a repórter dá um checkmate na entrevistada, né? Porque diz, mas como vocês deixavam as pessoas circularem aqui e não tinha ainda a situação da segurança garantida, como? E a entrevistada não conseguiu responder, não conseguiu achar uma saída. Então, me parece que esse caso do museu... Primeiro, o museu podia ter sido administrado por algum órgão que fosse estatal e privado ao mesmo tempo. Tem várias organizações que fazem isso por aí. Ficou preso na Universidade Federal, que por sua vez é uma universidade bastante falida, sem dinheiro, né? E, no final das contas, o museu virou uma peça, de aí vem políticos agora e falam, agora tem drone para analisar. Isso tudo devia ter sido feito antes. Eu acho que é paradigmático do caso brasileiro mesmo. O Brasil pegou fogo ali, né? Tudo bem, agora podem reconstruir, mas o que tinha lá dentro perdeu. Irreparável, né? Um acervo irreparável, por mais que se façam... tomem medidas, né, agora, após o ocorrido.